Esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um devocional VP, um devocional que tem como único e exclusivo objetivo apresentar Jesus através das Escrituras. E hoje daremos continuidade à nossa série sobre o processo de permanecer, o processo da conversão verdadeira, o processo de nos aprofundar na palavra e entender um pouco mais sobre como nos tornarmos um cristão melhor, como sermos uma pessoa melhor. E no encontro de hoje nós vamos dar continuidade ao fruto. Nós falamos na semana passada sobre permanecer, falamos sobre raízes, falamos sobre permanência e agora falaremos sobre frutos. Iremos meditar em Gálatas 5, capítulo 5, versículo do 16 ao 26, que fala sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. E entender essa diferença de frutos do Espírito e obras da carne é o que vai nos manter firmes e o que vai nos proporcionar levar a palavra para os nossos irmãos. E diz assim: Isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne. Pois opõem-se opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões e heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito destas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivermos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, provocando uns aos outros e invejando uns aos outros. Texto muito forte, muito importante para o nosso crescimento espiritual. E aqui, Paulo ele nos traz alguns pilares, algumas palavras-chave que precisamos entender para implementar e aplicar na nossa vida. O andar é sobre estilo de vida, é um passo a passo. Andar no espírito, ter um passo a passo, ter um estilo de vida no espírito, pois Paulo em outra carta fala que o espírito milita contra a carne contra o espírito. Então nós temos que entender qual caminho seguir, qual será a nossa fonte de vida para que possamos caminhar. Se iremos caminhar pela carne, a gente entendeu quais são as obras que a carne manifesta e se iremos mandar pelo Espírito e qual fruto que esse Espírito manifesta. E tem outra palavra também que é muito importante, conduzidos. A palavra conduzidos é o Espírito que lidera.
nós seguimos. Andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Então, quando você anda pelo Espírito, quando você tem um passo a passo pelo Espírito, quando você é conduzido pelo Espírito, você é liderado pelo Espírito. E aqui a gente entende que o fruto do Espírito, ele é produzido quando você está sendo conduzido pelo Espírito, andando pelo Espírito e dominado pelo Espírito. E aí esse fruto, ele são 9 notas como um cacho. Então, esse fruto, ele tem 9 cachos, são nove subprodutos desse fruto, podemos dizer. E a carne, ela é uma carne que é autocentrada. Aqui, nesse caso, ela não é o corpo em si, mas é onde a carne, ela produz, elas são manifestadas só coisas ruins. Então, tudo que a carne ela quer fazer é para este mundo, é para o agora. E sobre crucificar é uma decisão diária, é uma aliança, né? É uma decisão de aliança. Decisão é cortar fora. Então, você não tem que ter compromisso com a carne, e sim dominar a sua carne, crucificar a sua carne. Assim como Paulo diz no versículo 24, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Então, quando Jesus, a gente já falou sobre isso, sobre o siga-me, quando você vem até Jesus, o vinde, você é purificado, você é curado, você é cuidado. Mas quando você começa a seguir Cristo, a andar com Cristo, ele fala sobre tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. E quando você vai para essa parte, e o versículo 24 diz assim: pois aqueles que estão de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e com as concupiscências. Tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. O seguir Jesus não tem como seguir Jesus pela carne. O seguir Jesus é pelo Espírito. Paulo diz no 16: isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis o desejo da carne. A carne é para matar, é para crucificar todos os dias, a todo custo, a todo momento, para que o Espírito reine sobre nós, para que o Espírito nos conduza pelo caminho e para que o Espírito nos testifique. Então, tem muitas passagens onde Paulo aborda, afirma e esclarece sobre a importância de andar pelo Espírito. Então, o Espírito que nos testifica que fomos adotados. Então, andar com Cristo é andar pelo Espírito, porque é o Espírito que nos vai nos conduzir pelo melhor caminho. E nesse contexto todo, a carta aos Gálatas, Paulo ele entende que naquela época as comunidades da Galácia estavam sob as pressões judaizantes. O que seria isso? Aquela comunidade era muito sobre Jesus, mais as regras, com base na aceitação. Então, Paulo ele defende que a justificação é pela fé e não pelas obras. E por isso que Paulo traz dessa forma, que a vida nova ela é no espírito e não na autogestão religiosa. Então, Paulo ele fala, no 24, que aqueles que estão com Cristo crucificam a sua carne, e aqui Paulo reforça que andar pelo Espírito é andar na vida nova, porque a carne não tem mais domínio sobre o cristão. Ele fala muito sobre liberdade cristã, né? Não é uma licença para a carne, mas sim
é uma liberdade para amar, uma liberdade para ser uma nova pessoa. E a lei, ela é cumprida no amor, assim como diz lá no verso 14 do capítulo 5, porque toda lei é cumprida em uma só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Paulo, ele traz sobre isso. Paulo, ele confronta a igreja que estava totalmente inclinada às competições, às facções. Por isso, ele diz que andar no Espírito é e crucificar a carne. Então, tinha competição demais ali naquela região. Então, Paulo, ele traz essa nova vertente para eles, para que eles pudessem entender. E aí, para a gente pegar uma conexão, nós falamos sobre o Salmo 1, que era sobre raízes. Então, qual foi a ênfase da meditação do Salmo 1? Prazer e meditação na palavra. É sobre você ter as suas raízes fortalecidas na palavra e o resultado seria essa raiz irrigada. Então, a fonte, igual Jesus ele fala, eu sou a fonte da vida, a água da vida. Quem beber dessa água não terá mais sede. Então, a nossa raiz, ela tem que ser irrigada pela palavra. Depois falamos sobre João 15, que é o permanecer. O permanecer é a conexão com a videira verdadeira que tem as podas. E as podas, elas são para aqueles que vão frutificar, que é a vida fluindo. Temos também agora falando de Gálatas 5 sobre o fruto. E o fruto é andar no espírito e negar a carne. É ter o caráter de Cristo visível. E quando a gente fala sobre as obras versus os frutos, a gente fala sobre aspectos. O primeiro aspecto dessa diferença é a fonte. Quando nós falamos de fonte, a gente entende que as obras da carne, a fonte é autossuficiência e carência. Então, quando você fala de carne, a carne ela acha que é autossuficiente. Mas quando a gente fala de frutos, a gente entende que a vida da videira está em nós. A fonte da nossa vida, ela está na videira verdadeira, que é o Senhor, e não na autossuficiência, que é a fonte da carne. Quando a gente fala sobre processo, a nossa fonte é a videira, é o Senhor. E o nosso processo é a permanência e andar no Espírito. Ao contrário da carne, que é o esforço impossível. A carne, o processo da carne é aquele esforço, aquele impulso. Então, aquela questão de fazer no agora. Mas pelo Espírito é o permanecer e andar no Espírito. E quando a gente fala sobre a forma que é feito as obras da carne, o processo, a forma é de obras. Mas quando a gente fala do fruto, é singular, é integrado. Então, o fruto, ele está no nosso processo. E o ritmo, quando a gente fala de ritmo, as obras da carne é pico e queda, pico e queda. Mas quando a gente fala sobre fruto do espírito, é aquele crescimento estável, é aquele crescimento do dia a dia, o diário. E o efeito das obras da carne, ela quebra as relações. Porque acha que é autossuficiente, é o esforço impulsivo, pico e queda, mas quando a gente fala de frutos do Espírito, a gente entende que o fruto do Espírito edifica as relações e traz um sinal de alegria e de amor. Ao contrário das obras da carne, que traz sinal de culpa e vaidade. E quando a gente pega as 9 facetas do fruto do Espírito, que seria a sua definição, sua prática e seu diagnóstico, a gente entende que quando Paulo fala
no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura e temperança. Quando a gente vai pegar a primeira faceta, que é o amor ágape, o que é esse amor? Quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito ser o amor, é doação concreta, é se entregar, como a gente já falou aqui no versículo 14, ele fala sobre amarás ao próximo como a ti mesmo. E a prática é servir alguém sem retorno. O amor verdadeiro é quando você serve alguém, sendo que esse alguém não pode te dar nada em troca, em retorno. Esse é o amor verdadeiro. E aí, qual que é o sinal que você está com esse fruto do amor? É menos eu, mais o outro. Então, quando você está com esse sinal de crescimento, que é menos eu, mais o outro, você lembra que o seu fruto nunca é para você. O fruto da árvore nunca é para ela, mas sim para o outro. Então, quando você está com esse fruto do Espírito, é sinal que você pensa menos em você e mais no outro. E quando a gente fala sobre a segunda faceta, que é a alegria, o que é essa alegria? É aquele gozo completo no Senhor. E o que você pode fazer hoje para ter esse fruto do Espírito? Agradecer três coisas agora. Alegria. Agradeça três coisas no Senhor. E quando você entende que está num sinal de crescimento, é aquele humor menos reativo. Quando você tem esse humor menos reativo, quando você agradece, você se alegra no Senhor. E a terceira faceta onde Paulo fala que é a paz inteira no Senhor. É quando você está na videira verdadeira que você sente essa paz. E para ter a paz, uma coisa simples que você pode fazer é uma reconciliação simples com alguém. Então, isso gera menos ansiedade. Então, baixe a ansiedade, faça a reconciliação e alcance essa paz. A longanimidade é a paciência que sofre sem romper, é o esperar sem punir, são menos explosões. É quando você está pelo Espírito, você se mantém paciente, espera sem punir e tem menos explosões. Benignidade é aquela gentileza que cura. É você entender que a palavra é ter uma palavra mansa com aqueles que te feriram e ter um tom mais brando. Bondade é aquela integridade ativa. Quando você é bondoso, é íntegro e pratica a generosidade. Tem mais iniciativas para o bem. Fidelidade é confiabilidade, é cumprir um compromisso, né? É ser fiel naquele compromisso que você fez e tem aquela constância crescente. Mansidão é ter toda a força sob controle. Não importa o que aconteça, é você responder sem ironia e ter aquela tensão baixa. E domínio próprio, que é a Bíblia ela fala muito sobre domínio próprio, que é o governo dos afetos, é governar os seus sentimentos e são menos impulso e mais presença. É mesmo estar passando por uma situação difícil, você ter esse impulso controlado. Então a gente entende que a carne crucificada ela é muito sobre termos a nossa identidade
em Cristo. É entendermos que quem está em Cristo anda no Espírito e crucifica a carne. O que que seria essa rotina para você crucificar a sua carne? Negar seus impulsos e seguir no Espírito. E a partir daí é semear os hábitos corretos para que você tenha a colheita certa. E a partir disso, nós precisamos ter algumas substituições no nosso dia a dia. Uma das coisas que mais acontece conosco é que a gente tem os impulsos onde a carne domina. Então, temos que ter alguns desarmes rápidos para que o espírito possa governar. Então, quando você tem aqueles gatilhos, vou passar aqui um dos gatilhos que acontece muito no nosso dia a dia, que é aquela ira no trânsito. Quando você acontece alguma coisa, qual que é o padrão da carne? O que que a carne ela quer fazer quando vem essa ira, quando sobra essa ira? Primeira coisa, estouro. Vem aquele ímpeto, vem aquele estouro, vem aquela raiva, vem aquela força, vem aquela vontade de explodir. E o que que se faz? Passo no espírito, de forma imediata. Silêncio, 60 segundos. Respira e faça uma breve oração, assim como o Salmo 143 ensina. Então, ira, estouro, não deixe estourar, faz o silêncio e anda nesse passo no espírito. O que que acontece? Outro gatilho para que a gente possa andar pela carne, as comparações nas redes sociais. Então, quando você está, né, na rede social, vem aquela inveja, aquela comparação, entendendo que a vida do outro está melhor, é mais interessante que a sua, e quando você começa a dar aquele passo no espírito, você faz uma ação de graça e bênção por aquela pessoa. Então, ao invés de ter aquele gatilho da inveja, abençoe outra pessoa, uma ação de graça. Quebra esse gatilho. Quando você passa por uma tentação sexual, né, pode ser o terceiro gatilho. O padrão da carne é o que você fantasie essa tentação e esse desejo. E o que é necessário fazer para quando você andar no espírito é sair do ambiente, não deixar que essa fantasia, que esse desejo se acumule e aí você quebra esse padrão. Outro gatilho que acontece muito é sobre a fofoca. A fofoca ela vem que o padrão da carne, ela quer a curiosidade, a carne ela quer saber, ela quer aprofundar, ela quer procurar. E o padrão do espírito, o passo pelo espírito é interceder pelo ausente ou mudar de assunto. Então, quando você começa a ter ira, silencia. Tá com inveja? Faça uma oração, uma bênção para outra pessoa. Tá com algumas tentações? Saia do ambiente, mude de assunto ou mude o pensamento e a fofoca não dê continuidade, não entre nessa questão. E aí aqui nós temos alguns passos que é a famosa regra de ouro para algumas decisões, que é o acróstico de discernir, que é desejo, impulso, consulta, exame, a rede, a negação, o iniciar a oração e responder com mansidão. Então, quando a gente discerne pelo Espírito, a gente decide pela palavra, pela oração e pela sabedoria. Então, o passo sobre o discernir, o primeiro passo é o desejo. O que eu realmente quero? E aí,
Pedir ao Senhor para purificar o meu querer. Se o que eu desejo ele está na carne ou no espírito. Então, o seu desejo é aquele desejo onde você já quebra e já leva esse desejo para o espírito. O impulso pode ser aquela pressa, aquele medo, aquela vaidade. Então, a carne, ela traz muito esse impulso para o agora. E aí é levar esse impulso para o amor prático, que seria o sopro do espírito. Se puder, espere. O S de submeter a palavra. Então aqui a carne ela não quer ser submissa à palavra, ao contrário do espírito, que ele busca um princípio claro que é a palavra. Outra questão que seria o examinar o coração. Então examine seu coração, entenda o que está dentro dele. Qual está sendo essa origem desse sentimento, desse desejo? Então, precisamos também renunciar o que, o que nos afasta, o que nos deixa longe da palavra, e precisamos também sempre revisar tudo que precisamos fazer. E esse material eu vou passar para vocês lá no nosso grupo. Você vai entender o passo a passo sobre como eu vou discernir, como que eu vou implementar esses desejos da carne, bloquear, eliminá-los, para que eu possa ter esses frutos do Espírito. Então, quando a gente fala sobre a liberdade do evangelho e a licenciosidade, a gente quer falar muito sobre a base na liberdade é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que nos liberta, que nos leva para essa vivência pelo Espírito. E essa licenciosidade fala muito sobre a nossa vontade própria. Então, quando você tem a liberdade do Evangelho, você tem a libertação, né, a crucificação da sua carne na cruz de Cristo, ao ponto de ter essa vontade própria. E quando a gente fala sobre a energia da liberdade do Evangelho, a gente fala muito sobre espírito e a licenciosidade fala-se muito sobre instinto. Então, o instinto, ele vem da carne e a energia, ela vem do sinal, fala da verdade, Deus nessa passagem em Gálatas, a gente fala muito sobre o amor que serve. Serve ao contrário dali, fala da autogratificação, que a carne, ela sempre quer levar aquela levar, né, os louros e os votos. O resultado traz fruto maduro, ao contrário da licenciosidade, que traz aquela culpa e aquela cultura sobre a competição religiosa contra a comunhão do Espírito. Nós entendemos que as obras da carne têm a competição, a idade, ao contrário do outro, que é a comunhão do Espírito. E aí, a cultura da religiosidade, eu e os outros, que eu paro e provoco. Quando você está na religiosidade e quando se trata de você e o outro, na carne existe aquela competição e aquela provocação. Ao contrário de quando você está no espírito, quando se trata de você e do outro, se trata muito sobre
servir e restaurar. Eu sirvo o outro e em qualquer problema eu busco restaurar a minha relação com o outro. E a métrica da religiosidade é a vaidade, sendo que a métrica da comunhão do Espírito é a fidelidade. O fruto, quando você está nessa competição religiosa, fala muito sobre as facções, as competições e os frutos do Espírito, a paz e a alegria. E a semeadura entre fruto e carne é a carne, ela semeia o quê? Impulso e colhe cansaço, colhe culpa, e o espírito, você semeia permanência, colhe vida e colhe paz. E para isso, que a gente possa, a partir desse nosso encontro, que a gente possa permanecer militando contra a nossa carne. Que a gente possa entender que andar no espírito é difícil, mas é libertador. Mas para que a gente consiga andar no espírito, a gente possa mortificar a nossa carne dia após dia, que a gente possa deixar que Cristo permaneça em nós, que o Espírito Santo, né, não nos deixe ter essas obras da carne. E que o mais difícil é que a gente possa ter o discernimento e a consciência para que juntos possamos manter-nos no Espírito e, principalmente, que com o poder do Espírito Santo nós possamos permanecer. Como a gente meditou na semana passada sobre o permanecer em João 15, e que o Senhor nos dê essa força, nos dê essa sabedoria e que, principalmente, nós possamos conseguir andar no Espírito e que a gente possa amar nosso próximo como a nós mesmos. E que o Senhor possa nos abençoar, possa nos guardar, possa nos dar discernimento da palavra e que nessa semana que se inicia a gente possa militar contra a nossa carne, a gente possa entender onde está as nossas dificuldades e principalmente entender como permanecer no fruto, que o fruto ele não nasce do esforço do eu melhorado. O fruto ele nasce na vida de quem permanece em Cristo. Não é sobre melhoria, mas sim sobre permanência. Que a gente possa crucificar o nosso impulso, que a gente possa crucificar esses nossos desejos carnais, para que o Pai seja glorificado pelo nosso fruto. E que a gente possa escolher uma faceta para essa semana, para que a gente possa praticar ou a paz, o amor, benignidade, paciência, e que o Espírito Santo possa conduzir os nossos passos e forme em nós um caráter de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Semana que vem, se o Senhor deixar, estaremos em mais um encontro do Devocional.